Nós queremos fazer a leitura bíblica juntamente com os nossos amados irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 7. Eu quero ser fiel ao tema que me foi confiado, e esse versículo diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade inquieta. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas têm pressa em atingir os seus objetivos. E muitas vezes essa pressa, ela se transforma em um transtorno na vida de algumas pessoas. Porque nós sabemos que, conforme diz a palavra de Deus, que é tudo ao seu tempo. E nós vamos observar o versículo lido. Ele fala muito sobre essa questão da ansiedade, do querer as coisas e querer muito rápido. E às vezes você trabalha, você corre, você luta por um objetivo e você não se cuida. E por não se cuidar, você passa a ficar estressado devido à carga do dia a dia. Isso tem sido prejudicial. E isso traz uma certa dificuldade até mesmo na saúde. E isso tem acontecido muito no nosso meio. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho do capítulo de número 6 de São Marcos, versículo 31, quando os discípulos, eles chegaram um tanto que esgotado devido ao trabalho, o evangelismo, visitar vilas, valados, regiões, eles chegaram tanto que cansados. E Jesus, ele fez essa observação, porque eles tiveram um período intenso no ministério, a adrenalina correndo-lhe solta nas veias, e Jesus convida os seus discípulos agora para se afastar. E Jesus diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Nós vamos entender que Marcos, ele explica que havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem nem como almoçar, nem como fazer as suas refeições. Eles não tinham tempo. Nós precisamos entender que o tempo, ele pode ser amigo ou inimigo. E nós precisamos administrar tudo isso. Porque senão tudo isso vai atrapalhar a nossa rendição a Cristo. Há muitas pessoas que têm uma certa dificuldade. Um sábio chinês, ele resumiu a vida numa forma cronológica, dizendo o seguinte: ele dividiu a nossa vida em 3 etapas. Observe bem, meus amados irmãos: pressa, preocupação, enterro. Note bem. Nós vamos observar que Jesus, ele teve sempre esta preocupação. Há muitas pessoas que são habitoladas e estão sofrendo, porque às vezes não adianta orar, não adianta buscar e não fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E Jesus, ele vai convidar os discípulos para descansar. Porque às vezes nós temos dificuldades de entender
que nós precisamos arrumar um tempo para nós, precisamos arrumar um tempo para a nossa família, isso é muito importante. Há muitas pessoas que buscam pela família. Pastor, ora pela minha família. Pessoas que fazem campanhas pela família. Meus amados, mas não só se resume na campanha. Você precisa fazer a sua parte junto à tua família. Agrega a tua família para um descanso. Agrega a tua família para um retiro. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão tão ansiosas que nem tem tempo para acompanhar o crescimento dos filhos. Não tem tempo para a família. E nós sabemos que o inimigo ele vem articulando para tentar de todas as formas destruir a família. Mas se nós fizermos a nossa parte, e tem um detalhe muito importante, quando Jesus ele conversa para os discípulos, e quando ele fala sobre a oração, antes dele falar sobre a oração, ele fala sobre a questão do vigiar. Vigiai e orai. Eu preciso orar, mas eu preciso entender que o vigiar é muito importante. E há muitas pessoas que não estão fazendo o seu papel. Deus, ele colocou Adão no jardim do Éden para ser o guarda, para ser o vigia, para ser o superintendente. E nós sabemos muito bem que Adão, ele falhou no seu papel. E com isso, nós sabemos que Eva deu ouvido para a serpente. E os nossos primeiros pais caíram no erro, caíram no pecado, porque faltou a vigilância. E há muitas pessoas que colocam a culpa na Eva. Mas nós precisamos entender que Eva é parte de Adão. Eva foi tirada de Adão. E Deus diz que Deus criou o homem e a mulher, e nós sabemos que ali foi feita uma cirurgia. Eva foi tirada do lado de Adão. E nós sabemos que, ao mesmo tempo que erra, falha, automaticamente Adão também falha. Porque ele fazia parte de Eva e Eva fazia parte dele. Faltou a vigilância. E os nossos lares estão sofrendo por falta de vigilância. Eu preciso vigiar. Eu preciso entender que Deus, Ele quer o melhor para a minha casa, para a minha família. Mas eu tenho que tapar as brechas. Se tratando, irmãos, desse assunto aqui, nós sabemos que há muitas pessoas que é fácil detectar quando elas estão esgotadas, ao observar o seu semblante, um semblante caído, uma fraqueza espiritual, no emocional, no físico. São pessoas que se denunciam pelo seu semblante. E elas dizem o seguinte: eu não aguento mais. Cheguei ao fundo do poço. Eu não vejo luz no final do túnel. Está tudo acabado. Para mim não tem jeito. Eu já sofri demais. Não tenho mais saída. Estou cansada da vida. Não acredito mais em ninguém. Há muitas pessoas que estão nessa situação. Mas por que se encontra nessa situação? Sabe por quê? Porque você até orou. Você até fez a sua campanha. Mas você não vigiou. E eu quero te chamar para um particular. Eu quero te chamar para uma responsabilidade pessoal. Porque você tem uma responsabilidade pessoal com a tua família, com a tua casa, na tua igreja, com o teu esposo,
Você tem uma responsabilidade pessoal. E às vezes, a ansiedade tem tomado conta da tua vida. E você não consegue administrar o teu tempo, a tua vida. E aí você entra em crise. E através dessa crise vem a angústia, vem a depressão. E nós sabemos que a depressão é a doença do século. Mas eu quero dizer que Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele está falando contigo nesta noite. Aleluia. Deus, Ele quer mudar todas as áreas da tua vida. Há pessoas que têm uma certa dificuldade na jornada. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela nos diz que em Números capítulo 21, versículo 4, quando o povo partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, a Bíblia diz que a alma do povo angustiou-se neste caminho. Certo é que este povo, que é o povo de Israel, se desviaram dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que veio sobre eles as pragas, porque eles decidiram entrar por outros caminhos. E às vezes o mal vem sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você se desvia do foco, se desvia da vontade de Deus. Nós vamos observar, meus amados irmãos, que a meta de Deus para a nossa vida é sempre andar para frente, com objetivo, cabeça erguida. Tem pessoas que não conseguem andar com a cabeça erguida, porque estão oprimidas. Veio a pandemia e falaram contra Deus, murmuraram contra Deus, e o mal veio sobre a sua casa. E agora você reclama de Deus, e agora você murmura de Deus. A Bíblia diz de que se queixa o homem, de que se queixa a mulher, se queixe de si mesmo e dos seus próprios pecados. Então a decisão para a sua vida é se humilhar, é se arrepender, é tomar uma atitude e se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que há muitas pessoas que já não têm esperança. Mas por que não tem esperança? Porque o tempo tem sido muito cumprido. Deus falou e até agora nada aconteceu. E há muitas pessoas que estão desanimadas. A Bíblia diz em Provérbios 13, verso 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. E nós sabemos que o tempo passou e você esmureceu, desanimou na fé. Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo, ele é direto ao jovem Timóteo. Jovem Timóteo era um obreiro que estava começando na batalha e ele estava desanimado. E Paulo manda um chá de ânimo para Timóteo, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O soldado que milita não se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a peleja. Em nome de Jesus, se levante hoje. Saia dessa situação medíocre, porque Deus tem um projeto para a sua vida. Note que nem todas as promessas, que quem sabe alguém se precipitou em palavras, em revelação, entregou uma mensagem equivocada, foi o profeta que falou e não Deus, e você confiou nessa palavra,
Ele falou que Deus te curou e nada aconteceu. E hoje você está decepcionada porque você veio até a igreja e recebeu uma palavra. E a palavra foi de encontro a você. Só que nada mudou. E você hoje se encontra decepcionada. Há muitas pessoas que estão decepcionadas com a graça. Por causa de pessoas infiéis. Por causa de pessoas que entregam e falam em nome de Deus, sendo que Deus não falou. E você hoje está decepcionada, se afastou da igreja, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas eu trago uma palavra de Deus para você. Se levante do chão nessa noite. Tome uma atitude. Deus quer mudar a tua situação. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra que resolve. A palavra que salva. A palavra que liberta. A palavra que vivifica. Que levanta. A palavra que traz mudança. Que traz renovo. É a palavra de Deus. Salmo 105, Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Note bem, meus amados, quem tem a palavra tem luz para o caminho. Quem tem a palavra não tropeça. Quem sabe você tropeçou porque você ouviu a palavra do homem. Mas se você der crédito à palavra de Deus, vai ter mudança, vai ter restauração, vai ter novidade para a tua vida. Aleluia, porque é a palavra que garante. E quando Deus garante, Ele cumpre com a sua palavra para cumpri-la. Há muitas pessoas, irmã Eliana, que estão dando ouvido aos derrotistas, aqueles que só trazem notícias ruins, pessoas que estão, infelizmente, dentro da igreja, mas não traz novidade. Note bem que o povo estava esperando novidade dos espias. A Bíblia diz, lá em Números, capítulo 32, versículo 9, o povo estava numa expectativa de novidades acerca da terra de Canaã. Só que os espias só trouxeram barreiras. Olha, a terra é boa, mas tem gigante. E tem pessoas assim no nosso meio, nos nossos dias, que só colocam barreiras, que só colocam dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa: se você parar de ouvir os derrotistas, se você parar de ouvir essas pessoas que só trazem aquilo que não edifica, através da internet, através das redes sociais, essas pessoas que não têm nada para fazer, o compromisso deles é com Sambalate e Tobias. São aqueles que transtornam a obra de Deus, não fazem e não querem deixar ninguém fazer. E eles só colocam barreiras, dificuldades, não vai dar certo. Mas eu profetizo, vai dar certo, porque a Bíblia diz que vai dar certo. Eu quero dizer para você, se alguém trouxe uma palavra de maldição e falou que teu filho não vai dar certo, teu casamento não vai dar certo, os teus estudos não vai dar certo, porque tem umas pessoas que têm dificuldade, eles começam, mas não terminam. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que agrada a Deus é perseverança. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, até o fim. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. Tudo nós precisamos ter perseverança. E há pessoas que têm dificuldade, começam um propósito e não terminam. Fazem um voto e não cumprem com o voto. E vai propósitos e mais propósitos e aglomeram. Como você quer ser abençoada se você não tem objetivo? Quando se trata da obra de Deus, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. Aleluia. Porque quando Neemias chegou em Jerusalém para edificar
os muros, a cidade estava destruída, o caos estava em Jerusalém. Mas ali chegou um homem de Deus para fazer a diferença. E ele não deu ouvido para Sambalate e Tobias. Sambalate dizia: Neemias, desce, que nós queremos conversar com você. Não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. A Fundação Reviver, a Associação Help está fazendo uma grande obra e não pode parar. Sabemos que nós temos adversidades, os opositores da obra de Deus, mas nós não vamos descer, nós vamos continuar edificando os muros e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero dizer para você que critica tanto a obra social, eu quero dizer que o homem que mais fez, que mais realizou a obra social, esse homem se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus curou todos os enfermos. Imagine hoje, com a fila do SUS. O papel da igreja, Deus é amor, que tem orado pelos enfermos. Porque conforme as pessoas vão sendo curadas aqui, a fila do SUS vai diminuindo. Isso é obra social, em prol do nosso país, em prol da nossa nação. E por que não falar sobre o Ministério da Segurança? Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos diante de muita violência. O medo tem tomado conta da nossa sociedade, a bandidagem. Mas a igreja, ela tem um papel especial. Evangelizar os perdidos. Tirar essas pessoas da margem da sociedade, onde eles se encontram, sem rumo, sem direção, sem a salvação. Mas Jesus levantou um povo forte para fazer esse trabalho. E esse trabalho tem sido feito. E quantas pessoas antes bebiam, hoje não bebem mais. Brigavam, matavam, roubavam, faziam tantas coisas, mas foram libertos por Jesus. É um trabalho de segurança pública, é um trabalho social que a igreja tem feito, enviando os viciados para os centros de recuperações, colocando a mão sobre eles e os libertando em nome de Jesus. Isso é trabalho social, e o meu Jesus fez muito bem trabalho social. Note bem que aquele gadareno, quando Jesus chega naquela região, ninguém passava ali, porque aquele homem era violento. A polícia local, a polícia estadual, ou a polícia federal da época, não deu jeito. Mas precisou Jesus chegar. E quando Jesus chega, a situação muda. Ninguém passava por ali. Por que não passava? Porque ali estava um homem violento. Ali estava um homem endemoniado. Mas no dia em que Jesus passou, no dia que Jesus chegou, tudo mudou. Tudo clareou, chegou luz, chegou vida, aquele demônio foi expulso, aquele homem foi liberto. Isso é trabalho social, aleluia, é Jesus que faz tudo isso. E a igreja tem feito um trabalho social. Note bem que Jesus sempre teve a preocupação com o povo. Jesus resolveu dar um sermão ao povo no deserto. E quando chegou um certo momento, o povo já estava cansado. O povo já estava com fome. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: dá-lhes de comer. Os discípulos ficaram espantados. Mas Senhor, não temos a quantia, não temos condições. Mas lá apareceu, para resumir, aleluia, um menino
que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graça ao Pai, multiplica os pães e alimenta a multidão. Isso é o quê? É um trabalho social. Ele tem essa preocupação. Aleluia. E a igreja que tem essa preocupação está enquadrada com o pensamento de Deus. A igreja que tem essa preocupação tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós vamos observar que Jesus, ele tinha essa preocupação. Isso é importante, tem que estar em nós, né? Nós vamos observar que certa feita Jesus, ele chamou os seus discípulos e ele resumiu os 10 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a força da tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Por que será que Jesus resumiu os 10 mandamentos no amor? Porque quem ama cumpre todos os demais itens da lei. Quem ama não rouba. Quem ama não adultera. Quem ama não pratica as coisas erradas. Então Jesus resume os 10 mandamentos no amor. Porque o amor é tudo. E é feliz quem ama. Quem tem amor pelo próximo. Quem tem amor pela vida. Quem tem amor, né, em fazer o que a fundação faz. Olha só, amados, que coisa linda é você distribuir, é você dar. E nós sabemos que é melhor dar do que receber. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente se satisfaz. Ficamos felizes em ver a alegria de uma criança, a alegria de uma família. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é amor. E Ele vai entrar no teu lar. Ele vai entrar com esse amor na tua casa. E Ele vai mudar toda a tua história. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que tem pessoas que estão sendo curadas no emocional, no físico, no espiritual. Porque através da palavra, Deus cura. E você que está nessa situação, se entrega a Jesus hoje. Tome uma atitude. Note bem, há muitas pessoas que estão colocando peso sobre os seus ombros. Estão colocando, né, dificuldades no seu caminho. Mas Jesus quer mudar essa situação. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, e ao versículo 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus tem um alívio para essa ansiedade doentia. Deus tem um alívio para você. E Ele diz, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ele quer te dar descanso hoje. Quem sabe você vive uma vida cansada. Você já se levanta com aquela canseira sobre os seus ombros. Você precisa de Jesus. Você precisa do alívio. Você precisa encontrar a paz verdadeira.
E ainda ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E hoje, ele está te convidando. Ele está te chamando para você tomar uma atitude. Quem sabe, você vive uma vida inquieta. Você vive um momento difícil de perda. Quem sabe a situação está difícil, mas eu quero dizer que nós temos uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus, que ele vai aonde você está, porque ele é onipresente, e ele vai para mudar a tua história. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E eu quero lançar um apelo para você nessa oportunidade. Porque nós sabemos que Jesus é o único que pode mudar a tua história. Há muitas pessoas que seguiam Jesus por causa das curas. Havia uma multidão que o seguiam porque ele curava. Havia uma multidão que o seguiam porque ele multiplicava os pães. Havia uma multidão que o seguiam porque aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. E lá estavam os curiosos. Mas havia uma outra multidão que o seguia por causa das suas palavras de salvação. Aleluia. E foram as palavras de Jesus que trouxe para aquela multidão vida, e vida com abundância. Todas as pessoas que foram até Jesus foram curadas, mas não foram todas que foram salvas, porque só foram atrás de curas. Há muitas pessoas que vêm para Jesus só por causa das curas, dos milagres. Mas eu quero te chamar para se achegar a Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Salvador. Ele é tudo. E eu quero dizer uma coisa para você, que além da salvação nesta noite, você pode também levar para a sua vida a cura física. Quem sabe você está passando por um momento difícil e você quer essa cura, mas cura não é prioridade, porque todas as pessoas que Jesus curou já se foram. As pessoas que Jesus ressuscitou já morreram. Mas o que ficou, o que permaneceu para a eternidade nos céus, foram aquelas que se entregou, aleluia, que se prostraram aos pés de Jesus Cristo, e além da cura, receberam a salvação da sua alma.